Oi, pessoal! Hoje a gente vai dar continuidade à nossa aula passada, onde a gente começou a falar sobre máquinas simples e agora a gente vai aprofundar, vou explicar para vocês lá os tipos de alavancas que existem e a gente também vai falar da vantagem mecânica dessas máquinas na nossa vida, do bem que isso faz para a gente, no desenvolvimento. A gente já viu que as máquinas simples, elas são divididas em alavancas, roldanas ou polias e planos inclinados. Ok. A gente viu também que a alavanca é uma barra rígida, que pode ser reta ou curva, e ela se movimenta ao redor de um eixo que é chamado de ponto de apoio, né? E aí, baseado nessa movimentação e nos lugares onde as forças estão e o ponto de apoio está, ela vai ter diferentes nomes: interfixa, interresistente ou interpotente. E hoje a gente vai começar aqui a aprofundar nesse assunto. Vamos falar sobre a alavanca interfixa. Pessoal, ela tem esse nome porque o ponto de apoio, aquele ponto fixo, ele fica entre a força de ação e a força de resistência. Vamos entender lá no exemplo da tesoura. Qual é o meu ponto de apoio? Todas as vezes que vocês forem classificar a alavanca, façam dessa maneira. Você vai olhar, isso é uma alavanca. Quero descobrir que tipo de alavanca que ela é. Primeira coisa que você vai fazer, qual é o meu ponto de apoio? Aqui nessa tesoura, o ponto de apoio é essa partezinha aqui do meio, né, que não mexe. Ok, já descobri quem é o meu ponto de apoio, aonde ele fica. Ótimo. Aí agora o que eu quero descobrir? Eu quero descobrir qual é a minha força de resistência. Eu vou usar essa tesoura para cortar um papel, para cortar um tecido. Então, a minha força de resistência ela vai estar aqui, nessa parte que está cortando. Minha força de resistência é o papel, é o tecido que eu estou cortando. É o meu objetivo, ok? E aí, eu também vou ter a força de ação. Força de ação, como o próprio nome já diz, é aquela coisa que a gente vai fazer, ou seja, é o movimento que eu estou fazendo, a força que eu estou colocando para essa tesoura funcionar e eu alcançar o meu objetivo, que é cortar aquele papel ou aquele tecido. Então, olha aqui, se o meu ponto de apoio, ele tá no meio aqui, entre a força de resistência e a força de ação, a minha alavanca vai ser uma alavanca interfixa. Tá vendo esse nomezinho aqui, fixa? Interfixa vem justamente do ponto de apoio que tá entre as duas. Ponto de apoio, ponto fixo, então por isso que tem esse nome. Outro exemplinho aqui para vocês. Uma gangorra. Ponto fixo nessa gangorra, aquela parte do meio ali, né? Ponto de apoio. Quem vai ser a minha força de resistência? Minha força de resistência vai ser o peso da pessoa que está sentada ali, que eu vou precisar levantar. E a minha força de ação vai ser o impulso que a pessoa que está sentada aqui vai fazer com as pernas para poder abaixar a pessoa que está lá do outro lado. Ok, mais uma vez aqui, ponto de apoio, ele está entre as duas forças. Se o ponto de apoio está entre as duas forças, é uma alavanca interfixa. No exemplo do martelo, meu ponto de apoio vai ser aqui, essa base, aonde eu estou apoiando o meu martelo. Beleza, descobri o meu ponto de apoio. Quem é a minha resistência nesse caso? Minha força de resistência vai ser o prego que eu estou tentando tirar dali. E a minha força de ação vai ser a força que eu estou colocando no cabo desse martelo. Pessoal, quanto mais longo for esse cabo, quanto mais longe a força de ação estiver do ponto de apoio, menos força eu vou precisar fazer, ok? Então, ponto de apoio entre as forças, alavanca interfixa. Alavanca interresistente. Esse nome aqui, interresistente, a gente já sabe que é porque tem alguma coisa a ver com a força de resistência, né? Nesse caso aqui, é a força de resistência que está entre o ponto de apoio e a força de ação. Vamos ver aqui no exemplo desse abridor de lata. Meu ponto de apoio ali é a parte que fica apoiada na lata. A minha força de resistência vai ser a própria lata, que é o meu objetivo, é o que eu quero abrir. E a minha força de ação vai ser a força que eu estou colocando para fazer o movimento de abrir a lata. Então, aqui,
a minha força de resistência, ela está no meio, ela está entre o ponto de apoio e entre a força de ação. Se a força de resistência está entre os dois, então é uma alavanca interresistente. Um carrinho de mão. Meu ponto de apoio vai ser o pneu aqui, né, a roda, que vai ficar apoiada no chão. Nesse caso aqui do carrinho, minha força de resistência vai ser o peso que eu vou carregar, a carga que eu vou colocar aqui. E a minha força de ação vai ser a força que eu vou fazer para levantar essa haste e conseguir locomover esse carrinho. Então, ó, força de resistência entre ponto de apoio e força de ação, alavanca interresistente. E por fim, a gente tem a alavanca interpotente. Só sobrou uma força, né, que foi a força de ação. Então, na alavanca interpotente, a força de ação é que vai ficar entre o ponto de apoio e a força de resistência. Perceberam como muda? Vai mudando o local da força e o local do ponto do apoio, os nomes vão mudando também. Então, aqui, ó, no exemplo do grampeador, meu ponto de apoio é essa basezinha aqui, né? Essa base de trás que vai ficar apoiado o grampeador. A minha força de resistência vai ser a folha que eu quero grampear, né? O papel que eu quero grampear. E a minha força de ação vai ser a força que eu estou colocando nesse grampeador para atingir o meu objetivo aqui de grampear o meu papel. Ok. Nesse caso aqui, ó, quem está no meio, quem está entre? A força de ação está entre a força de resistência e o ponto de apoio. Então, se a força de ação é a que está entre os dois, ela é interpotente, potência de ação, ok? No exemplo da vassoura, onde está o meu ponto de apoio? Está lá onde eu fico segurando, né? Apoiando a minha mão. Numa vassoura, a força de resistência vai ficar lá embaixo, que é aonde a gente vai passar a vassoura, não é verdade? Onde vai ter algo resistindo. E a minha força de ação, ela vai estar no meio do cabo ali, onde eu pego para fazer o movimento de varrer. Então, ó, força de ação entre os outros dois, interpotente. E aqui no exemplo do cortador de unha, a gente tem aqui, ó, o ponto de apoio, né? Temos a força de resistência, que no caso vai ser a unha que a pessoa quer cortar, e a força de ação ela vai agir aqui nessa hastezinha. Mais uma vez, força de ação aqui no meio, entre as outras duas, alavanca interpotente. Pessoal, esses são os 3 tipos de alavanca, espero que vocês tenham entendido. Se não tiverem entendido, voltem o vídeo, assistam novamente, procurem outros vídeos na internet, perguntem para a professora, não fiquem com dúvida, ok? Ah, não, aqui. Tinha esquecido disso, mas as alavancas também estão presentes no nosso corpo. Olha que incrível isso. E aqui eu coloquei alguns exemplos de movimentos que a gente faz no nosso corpo e que são diferentes tipos de alavanca também. Nesse primeiro aqui, ó, é o movimento de abrir e fechar a boca, quando a gente está mastigando, quando a gente está se alimentando. Então, a gente tem aqui o ponto de apoio, né, que liga o nosso maxilar ao nosso pescoço, nossa coluna vertebral que está descendo aqui. Então, esse ponto de apoio é fixo aqui. E aí a gente tem a força de resistência, nesse caso vai ser o alimento, né, que a gente vai mastigar aqui. E a força de ação vão ser os nossos ossos e músculos que fazem esse movimento de abrir e fechar a boca. Aqui, ó, o ponto de apoio, ele está entre as duas forças. Quando o ponto de apoio está entre as duas forças, é uma alavanca interfixa, ok? No exemplo do pé, meu ponto de apoio aqui, ó, é a ponta do pé. Minha força de resistência vai ser o peso do corpo e a força de ação vai ser essa força que eu vou fazer para levantar o peso do corpo no calcanhar aqui. Então, ó, ponto de apoio, força de resistência e força de ação. Força de resistência está no meio, então
interresistente, alavanca interresistente. E nesse outro exemplo aqui do braço, esse braço ele está fazendo uma força, pode ser para malhar ou para tomar um copo de água, enfim. Meu ponto de apoio vai ser aqui o meu cotovelo, né, onde vai ficar apoiado. Minha força de resistência vai ser o copo que eu vou levar até a boca ou o peso que eu vou estar levantando. E a minha força de ação ela vai acontecer aqui, ó, pelo meu músculo, pelo meu antebraço. Então, ó, força de ação entre a força de resistência e o ponto de apoio. Alavanca interpotente. Agora sim, a gente terminou as alavancas e vamos começar a falar das roldanas ou polias. Roldanas ou polias são ferramentas constituídas por uma roda ou um disco. Essa roda ou esse disco eles podem ser de madeira, de metal ou de algum material plástico rígido. E nessa roda tem uma fenda na superfície externa, por onde passa um cabo ou uma corda. Então, existem dois tipos de roldanas e polias. A gente tem as fixas e as móveis. E a gente vai entender a diferença entre elas duas. Roldana ou polia fixa, ela fica presa a uma estrutura rígida, né? E ela gira apenas ao redor do eixo. Isso facilita a realização do trabalho, mas ele não reduz o esforço, ou seja, não reduz a força que você precisa fazer para mover aquele objeto. Já que a corda, ela apenas desliza por um disco. Então aqui, ó, olha como ela funciona. A força de ação que a gente vai fazer é para baixo aqui, ó. E a força de resistência vai continuar no nosso objeto. Então, a gente vai conseguir facilitar o processo, mas vai continuar fazendo a mesma quantidade de força que faria. Ah, professora, então para que serve uma roldana fixa? Roldanas fixas são muito utilizadas em construção civil, quando você quer levar um tijolo ou um balde de cimento lá para cima. Também são muito utilizadas para hastear bandeiras. Imagina se você vai hastear uma bandeira e, ao invés de puxar aqui com a cordinha para baixo e fazer a bandeira levantar, você tivesse que subir e puxar essa bandeira lá por cima. Então, ela não diminui a força que você tem que fazer, mas ela facilita muito o seu trabalho. Diferentemente da roldana móvel. A roldana móvel, ela é sustentada pelo próprio fio e a força de ação é aplicada sobre a extremidade livre. Aí, a força de resistência, ela vai agir aqui, ó, no eixo da roldana. E nesse eixo vai ter um gancho que vai prender o objeto, a carga que a gente quer carregar. Então, se a força de ação está aqui sendo puxada para cima e a da resistência está no eixo da roldana, boa parte do peso que tinha aqui nessa nossa carga foi diminuído. Então, a quantidade de força que a gente vai ter que colocar para levantar esse objeto vai ser menor do que se fosse com outro tipo de roldana. Nas academias, por exemplo, tem alguns equipamentos que tem várias roldanas dessas aqui. E aí os cabos eles ficam passando por várias roldanas. Quanto mais roldanas tiver, por quanto mais roldanas esse cabo passar, mais leve vai ficar. Beleza? Então, roldana fixa, ela não diminui a força que você tem que fazer, mas ela facilita o seu trabalho, levando o objeto que você quer para onde você quer. E a roldana móvel, ela diminui a força que você tem que colocar para mover aquele objeto, ok? E a gente tem o terceiro tipo de máquinas simples, que são os planos inclinados, que é qualquer superfície plana, rígida e inclinada em relação à horizontal. Horizontal é horizonte, né? Vamos lembrar aqui? Horizontal é nesse sentido. Então, é qualquer superfície plana, rígida e inclinada que esteja em relação à horizontal. É também um amplificador de força, ou seja, torna o esforço menor e é utilizado para facilitar o deslocamento de corpos pesados. Exemplos de plano inclinado.
rampas de acessibilidade. São super importantes porque facilitam muito na locomoção de pessoas que têm dificuldade de locomoção. Então, quando a gente está numa rua e as calçadas não têm rampas, fica muito mais difícil essa pessoa conseguir se locomover, não é verdade? Esse tipo de rampa também é utilizado em caminhões, aviões, enfim, para fazer carga e descarga, né? Porque ela facilita o deslocamento de corpos pesados. Então, é muito mais fácil eu empurrar o objeto que eu quero aqui, eu vou fazer menos esforço do que se eu pegar o objeto, levantar para colocar no caminhão ou no avião, por exemplo. Então, as rampas são um exemplo de planos inclinados. Outro exemplo de plano inclinado são as estradas sinuosas. Quando a gente fala estradas sinuosas, são aquelas estradas que tem bastante subida e descida, né? E mesmo a gente achando muito chato ter que ficar subindo e descendo, elas foram construídas, essas rampas foram construídas, né? Essas estradas foram construídas para facilitar a nossa locomoção. Em lugares onde tem muitas montanhas, enfim. Outro exemplo também de plano inclinado, ele está presente aqui, ó, nos parafusos. Tá vendo? São planos inclinados que descem aqui, ó, em espiral por esse cilindro do parafuso. E isso vai facilitar na hora que a gente quiser perfurar alguma superfície com esse tipo de material. Outro tipo de material que também é um plano inclinado muito comum são as cunhas. Não achei fotinha delas, mas elas são equipamentos muito utilizados por marceneiros para talhar a madeira, para fazer detalhes na madeira, para construir mesas, enfim. São bastante utilizados e facilitam muito a vida dos marceneiros. Bom, gente, por hoje é isso. Eu sei que é muita informação, mas eu sei que vocês conseguem também. Tem mais um exercíciozinho aí para vocês responderem. É importante vocês responderem porque é a partir desses exercícios que eu vou conseguir controlar a frequência de vocês, tá? Então vamos responder. Se tiver dúvida, já sabem, tá bom? E é isso aí. Até a próxima. Um abração para vocês.